Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Paz do Senhor para os irmãos que estão entrando nessa live. Espero que o YouTube nos ajude, notifique dessa vez. Hoje pela manhã eu coloquei uma mensagem, pela tarde coloquei uma outra mensagem e não chegou as notificações, não chegaram as notificações. O pessoal vem reclamando que não está sendo notificado. Pelo visto, acho que essa também não vai notificar. Eu vou deixar com vocês uma mensagem. A palavra de Deus, ela mostra um cenário, um momento em que Davi, ele se depara com uma situação que já tinha acontecido. Um gigante se levanta contra ele. E quando esse gigante se levanta, a palavra nos relata que ele prevalece contra Davi. O gigante se levantar, Davi pelejar contra um gigante não era uma novidade. Nós sabemos que ele luta contra Golias e ele vence. Mas quando Davi peleja contra Golias, Davi era um menino, era um jovem. Ele vai na dependência de Deus e é praticamente um milagre o que acontece, porque ele acaba derrubando, vencendo aquele gigante com uma pedrinha, utilizando ali uma funda. Dessa maneira ele consegue derrubar o gigante e cortar a cabeça daquele gigante. O tempo passa, Davi se estabelece como rei. E após já se assentar no trono de Israel, já um guerreiro experimentado, um rei com muitas experiências de batalha, a palavra fala que mais uma vez ele luta contra os filisteus. Leu o texto, mas o texto está lá em 2 Samuel, no capítulo 21. No versículo 15 diz que de tanto pelejar contra os filisteus, Davi se cansa. Uma constante batalha contra os filisteus. Os filisteus eram talvez os maiores inimigos de Israel naquela época. Constantemente eles estavam se apresentando ali contra Israel em guerras, em batalhas. Davi se cansa e aí surge um gigante, Isbi-Benob, era um dos filhos dos gigantes. Ele aparece com uma lança gigante, uma lança enorme, uma espada nova, e ele tenta ferir Davi. Davi começa a perder essa batalha, cai. E antes que o gigante ferisse, transpassasse Davi, Davi é socorrido por Abisai, um dos seus valentes. Nessa batalha, Davi leva pior. Davi não prevalece. Davi ele faz um tipo de batalha diferente da batalha que ele teve contra o gigante Golias. Se contra Golias ele se manteve à distância e lançou uma pedra, contra Isbi-Benob ele pega uma espada e ele vai para a batalha corpo a corpo. A luta não mudou, o problema não mudou. O problema era um gigante, em ambos os casos, tanto no caso de Golias quanto no caso de Isbi-Benob. O que mudou foi Davi. O Davi de Golias era um jovem, pastor de ovelhas, dependente, talvez muito dependente de Deus. E já esse Davi de Isbi-Benob era um Davi estabelecido como rei, um grande guerreiro, um homem que já era experimentado nas guerras, já tinha vivido experiências com o Senhor, já tinha grandes conquistas pessoais e para o seu reino. Há uma diferença. Não só Davi mudou, como a estratégia que Davi utilizou também mudou. Davi não mais usa a funda, que era uma espécie de estilingue com uma pedra. Ele vai para o corpo a corpo e o gigante prevalece. Irmãos, as lutas às vezes são as mesmas. A situação às vezes é a mesma. O cenário às vezes é o mesmo. Não mudou o cenário, não mudou a situação, não mudou as afrontas, não mudaram os obstáculos, os empecilhos. Nada mudou. O que mudou às vezes somos nós. Quem mudou às vezes somos nós. Nós que mudamos a estratégia que nós utilizamos no início, que nos deu a vitória. Como Davi utilizou aquela estratégia diferente contra Golias, nós mudamos e passamos a usar uma outra estratégia. Não mais na dependência, como ele fez, de descer ao ribeiro, se ajoelhar para poder pegar 5 pedrinhas, mas no corpo a corpo, na espada contra o gigante Isbi-Benob. E Davi começou a perder aquela batalha. Foi derrubado, e quando o gigante ia prevalecer contra ele, Abisai o resgatou. As lutas e os seus gigantes, né? Agora, uma coisa interessante desse gigante Isbi-Benob é que ele tinha uma espada nova. Às vezes a gente pensa assim, pior do que tá não fica.
não tem mais novidade, né? Tem uma espada nova. Os gigantes têm espada nova. Quando a gente pensa que a gente não vai ser mais surpreendido, se apresentam situações diferentes. O problema é o mesmo, é o gigante. Mas as circunstâncias ali, as variáveis, elas mudam. Os agravos, as coisas pioram em algum ou outro sentido. Davi não conseguiu prevalecer contra aquele gigante e caiu. E quantas vezes? A pergunta que eu faço aqui para vocês e para mim: quantas vezes nós caímos? Quantas vezes nós cansamos? Quantas vezes nós não conseguimos prevalecer? Quantas vezes nós desanimamos? Vou voltar lá para o início, né? O segundo livro de Samuel, profeta Samuel, capítulo 21, versículo 15, para quem está entrando agora. O finalzinho do versículo diz assim: e de tanto pelejar, olha a quantidade de batalhas que eles tiveram, a intensidade de tanto pelejar. Às vezes nós pelejamos tanto, mais tanto, que o que acontece no final do verso? De tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Está cansado, meu irmão? Está cansada, minha irmã? Davi se cansou. Davi caiu no chão e o gigante prevaleceu. Mas quando ele ia ser morto, Abisai, filho de Zeruí, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Abisai aqui tipifica o Espírito Santo e nos ajuda nas nossas fraquezas. É Ele quem nos socorre quando o mal prevalece contra nós, tenta prevalecer contra nós. É Ele quem vai à frente, é Ele quem vai à frente, é Ele quem nos levanta e nos põe novamente de pé. Quase que Davi perde a sua vida nessa batalha. O cansaço veio para Davi. Olha, a lista é longa. Veio para Elias, veio para Josué, veio para Moisés, veio para Jacó, veio até para Jesus. Não viria para mim? Não viria para você? Às vezes nós cansamos de tanto pelejar. Às vezes nós caímos de tanto pelejar, ou de pelejar da maneira errada, de não ser mais o mesmo que éramos quando no início das pelejas. Mas quando isso tudo acontece, assim como um valente levantou Davi, o Espírito Santo nos levanta, nos fortalece, nos põe de pé novamente, para que não venhamos a ser derrotados no campo de batalha. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite, nesse final de dia de quinta-feira. Que o Senhor traga o alento e o renovo, em nome de Jesus. Tá bom? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos.